versículos 5 ao 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Então diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ó Deus, amado Pai, estamos diante mais uma vez da tua palavra, que é lâmpada, que é luz. Senhor, pedimos que o teu Espírito nos assista nesse momento, porque a tua palavra se discerne espiritualmente. Pedimos que o teu Espírito ilumine a nossa mente, para que sejamos edificados por ela. Ó Deus, pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Meus irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus que aquele que foi alcançado pela graça do Senhor e salvo, portanto, em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Portanto, eu e você, nós que fomos alcançados por essa graça, que é favor imerecido, somos instruídos pela palavra de Deus que temos que viver em novidade de vida. Novidade de vida. Deus tem revelado na sua palavra essa verdade, que aquele que foi alcançado pela graça do Senhor deve viver em novidade de vida, porque agora ele está em uma nova caminhada, a carreira cristã, a caminhada para a glória eterna. Estamos aqui como peregrino e forasteiro, a nossa pátria está no céu, estamos aguardando esse dia glorioso, mas até lá, Deus quer que vivamos em novidade de vida. Esse é o seu desejo, esse é o seu mandamento para todos nós. Essa é a reflexão que eu quero trazer nesta noite para nós, irmão. O tema da nossa mensagem: como viver de forma digna diante de um Deus santo. Como viver de uma forma digna diante de um Deus santo? E nós vamos ver 3 momentos. O primeiro momento é por quê. O segundo momento é algo que nos atrapalha nessa caminhada. E o terceiro momento é a solução do Senhor. Então, a primeira carta de João demonstra claramente para nós o grande amor de Deus. O apóstolo João, que escreveu essa carta, é conhecido como o apóstolo do amor. E nessa carta de 1 João, ele fala muito acerca do amor. Deus é amor. E também nos convoca a amar uns aos outros. Portanto, nós vemos nessa carta o grande amor de Deus. Mas também vemos nesta carta a maneira correta do crente andar em relação a esse amor. Em resposta a esse amor glorioso de Deus, nós aprendemos também como é que nós devemos andar. Fica claro na palavra de Deus que Deus, ele se importa sim com a vida moral do seu povo. Deus se importa. Gradativamente, queridos irmãos, a igreja está, de uma forma geral, a igreja do Senhor tem perdido em muitos lugares essa realidade.
tem perdido esse conceito e essa missão de ser um povo estrangeiro numa terra que não lhe pertence. E aí o que acontece, irmãos, é que a igreja muitas vezes está permitindo que o mundo entre na sua vida. Muitos cristãos estão permitindo que o mundanismo entre na sua vida, e igrejas também têm permitido isso, fazendo um conchavo com o mundo. Fazendo um conchavo com o mundo. Não é? Se rebaixando, queridos irmãos. Nós, um povo comprado pelo sangue de Jesus, muitos estão se rebaixando ao nível do mundo. Que coisa triste, mas Deus espera de mim e de você uma nova vida. Uma vida que traga impacto a esse mundo. Uma vida que seja sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso. Que João, ele quer que nós reconheçamos isso. Mas ele também quer que nós reconheçamos as nossas fraquezas diante de um Deus santo que nos amou com amor eterno. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, que o texto nos ajuda a aprender de como viver de forma digna diante de um Deus santo. Primeiro ponto, Deus é luz. Deus é luz. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, esta é a primeira realidade, amados irmãos, que deve nos conduzir a viver uma vida digna diante de Deus, porque Ele é luz. O nosso Deus é luz. O Deus que nós cremos, o Deus que nos alcançou em Cristo, o Deus que nós adoramos, Ele é um Deus santo. O texto que nós lemos no Salmo 99, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Salmo 99, versículo 3. O nosso Deus, Ele é santo. João, ele fala aqui do esplendor da glória do Senhor. Irmãos, esse é o nosso Deus, Ele é magnífico. O nosso Deus é magnífico. O nosso Deus é excelso. O nosso Deus é glorioso. O nosso Deus é imenso em pureza, extremamente puro, extremamente santo. Isaías, quando ele está diante daquela visão, que o livro de Isaías é uma visão que ele teve, então ele diz: santo, santo, santo é o teu nome. Ele viu então a glória de Deus. Então, amados irmãos, o nosso Deus sendo luz, como diz o versículo 5, Ele se revela a nós através da sua palavra, nos dando direção para a nossa vida, porque esse é o objetivo da luz, mostrar o caminho a ser andado. Ele tem feito isso através da sua palavra. Nós aprendemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A utilidade básica da luz é tornar claro o nosso caminho, é tornar claro o nosso ambiente, é dar segurança na nossa caminhada, porque quem anda no escuro não enxerga para onde vai, mas a luz traz a direção. Deus é a luz. O texto diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é uma razão, meu irmão, minha irmã, que nós devemos viver em novidade de vida, porque hoje nós compreendemos quem é Deus. A gente não tem mais aquele chavão que as pessoas têm por aí: Deus abençoe, vai com Deus. É só coisa da boca para fora, porque eles não conhecem Deus. Isso é blasfêmia. É colocar o nome, é pronunciar o nome de Deus em vão, e tem muita gente fazendo isso. E quando nós falamos que o nosso Deus é luz, tem a ver com a sua santidade perfeita e única. Perfeita e única. Só o nosso Deus
é totalmente santo. Só o nosso Deus é perfeitamente puro. Olha, irmãos, olha como isso impacta a nossa vida, irmão. Nós precisamos abrir o nosso coração a essas verdades, deixar com que aquilo cause uma transformação dentro de nós. Isso vai impactar na minha vida, no meu dia a dia. Ele é luz. O nosso Deus é totalmente santo, não há nele mácula, não há nele mancha, ele é totalmente puro e nós somos filhos de Deus, adotados por Deus em Cristo Jesus. Olha agora nossa responsabilidade diante de Deus. Viver de uma forma digna, em novidade de vida, porque Ele é luz. Ele é o nosso paradigma. Ele é o nosso padrão de vida, não é mais o mundo. E é assim que nós vamos viver dignamente diante de Deus, entendendo que Ele é luz. Mas também devemos reconhecer a nossa fraqueza. Devemos entender as nossas limitações. Porque, irmãos, o segundo ponto é que o pecado é uma triste realidade. O pecado é uma triste realidade. Veja o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, olha o que diz, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João, ele enfrentava na igreja, na sua época, pessoas que se achavam tão espirituais, que tratavam o pecado como de somenos importância. Eles viviam numa dicotomia. A matéria é má, o espírito é bom. Então, um não tem nada a ver com o outro. Tem sim. Tem sim, porque Deus se importa com a nossa vida moral. A novidade de vida é isso, é viver, não é, um caráter santo diante de Deus. E havia gente dentro da igreja que João estava combatendo que estavam pregando ao contrário. Bom, se o espírito é bom, então tudo bem, a carne é má, então vamos viver em pecado. Ali estava, o gnosticismo incipiente dentro da igreja, entrando dentro da igreja. E João combateu, porque sim, o Senhor importa com a nossa vida. Mas João também não queria que a igreja fosse ignorante ao ponto de simplesmente não levar em conta o pecado nas suas vidas, tanto que ele enfatiza isso nesses versículos. Alguns ali na igreja em que João estava se achavam intocáveis, invisíveis, totalmente amadurecido, com alto padrão intelectual. E essa condição de suposto avanço espiritual os deixavam, segundo eles, protegidos contra o pecado. E João quer dizer que não. Aquele que diz, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja, alguém tentar fazer Deus de mentiroso é uma blasfêmia, é provocar esse Deus santo. Portanto, João está dizendo àqueles intelectuais, aqueles espirituais que se achavam acima, de todos, para que eles entendessem que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele chama aqueles supostos pseudo-espirituais, ele chama de mentirosos. Portanto, eles tratavam o pecado, irmãos, como fosse uma coisa irrelevante na vida dele. E nós não podemos tratar o pecado de forma irrelevante. Ele causou dano na nossa vida ao ponto
de Deus sacrificar seu único filho, e ele continua causando dano na nossa vida se a gente não confessar os nossos pecados diante do Senhor. Então, aqueles lá diziam: pecamos, e daí? Nós somos espirituais, portanto não corremos nenhum risco. Mas a Bíblia diz, irmãos, que para termos comunhão com Deus, temos que andar na luz e não no pecado. Temos que andar na luz. Quem anda deliberadamente no pecado não pode ter comunhão com Deus, porque Deus é luz. Mas nós temos que reconhecer a nossa situação. Este é um problema que nós temos que lutar diariamente. Temos que lutar. Há muitos crentes que perderam a batalha. Perderam a luta para o pecado. Já não se importa mais em ter uma vida santa diante do Senhor, que é luz. Abrindo a porta para o mundo. Venha como você está e fique do jeito que você está. Não, venha como você está, mas alcance a libertação, a salvação e a nova vida na sua vida. É isso que Deus espera. Nós acolhemos todas as pessoas aqui. Venha como está, mas mude a sua vida diante da salvação em Cristo Jesus. Porque se Ele não te mudar, alguma coisa está errada. Se Ele não causar em nós, irmãos, a vergonha pelo pecado que nós cometemos, alguma coisa então precisa acontecer em nós. Se nós não ficar corados de vergonha diante do pecado, então algo tem que acontecer em nós ainda. Evidentemente, não queremos dizer com isso que devamos ser perfeitos. Embora esse é o padrão. Esse é o padrão. Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. É isso que diz a Bíblia. Nós temos alvo. Nós temos olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. É isso que diz Hebreus. Esse é o nosso alvo. Mas significa que se pretendemos ter comunhão com Deus, devemos investir em uma vida condizente com o Deus que nós declaramos crer. Quem é o teu Deus? Qual é o Deus que nós declaramos que cremos? Então é esse o padrão. É essa a forma que eu tenho que balizar a minha vida. Nesse Deus santo e glorioso. Portanto, nós vamos e devemos buscar a santificação todos os dias da nossa vida, porque o pecado é uma realidade, uma triste realidade na nossa vida. Quantos estragos, amados irmãos, o pecado causou e ainda causa na nossa vida. Quantas mazelas nós temos no nosso viver diante de um Deus que é luz. João também ensina que quando estamos em comunhão com Deus, também devemos buscar a comunhão com os irmãos. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Comunhão uns com os outros, irmão. Quantas vezes o pecado da mágoa tem atrapalhado a nossa comunhão uns com os outros? A raiz de amargura, a falta de perdão, o andar mais uma milha com o irmão, a ter perseverança com ele. Quantas vezes isso atrapalha a vida da caminhada da carreira cristã de uma igreja? A falta de compaixão para com o seu irmão, com o seu próximo, que pecou ou que errou contra você, e nós levamos isso no coração, uma bagagem triste, perversa, que obstrui a nossa caminhada, que emperra a nossa caminhada cristã, que faz a gente dar um passo para frente e dois para trás na vida espiritual. Mas o texto está dizendo que nós devemos ter comunhão uns com os outros. E isso nós temos, irmãos, que reavaliar na nossa vida. Porque a comunhão é a prova da realidade da verdade que você professa. Nada que destrua a comunhão pode ser verdadeiro.
Nada que destrua a comunhão pode ser verdadeiro. Vem do diabo. O cristianismo é aquele que produz comunhão com Deus. E isto vai refletir na maneira prática no relacionamento que eu tenho com a igreja. Porque, amados, se eu tratar os irmãos, se eu me colocar, ou se o meu comportamento for o contrário, eu nego tudo aquilo que eu prego. Tem muita gente negando a sua própria pregação, jogando por terra aquilo que ensina e que ensinou através do seu modo de agir e do seu comportamento, fazendo com que muitas pessoas sofram. Ai de mim, se não viver aqui, ou se não lutar para viver aquilo que eu prego. Ai de mim. Por isso, irmãos, não é fácil ser um pregador da palavra de Deus. Spurgeon, quando pregava, ele subia ao púlpito clamando a Deus: tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Porque você está representando um Deus santo. Um Deus que quer que você viva em novidade de vida. E você não pode desqualificar a tua pregação com a tua vida. Você não pode desqualificar a tua pública profissão de fé com o seu comportamento. Pense nisso, irmão. Lute contra o pecado. Ele não é teu amigo, ele é teu inimigo. Ele te faz sofrer. Ele faz a igreja sofrer. Não faça carinho ao pecado, ele não merece. Mas vem a terceiro ponto agora. Porque se ficasse até aqui, irmãos, seria triste a nossa condição, porque o pecado tenazmente nos assedia, diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas veja, amados, que agora em terceiro ponto, há uma divina solução. Há uma divina solução. Versículo 7b. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, há realmente esperança para nós. Há esperança para nós. Essa realidade já aconteceu um dia na justificação, quando nós nascemos de novo. Portanto, o pecado não domina mais nossa vida. O pecado, amados, que nos matou, Cristo nos reviveu. Cristo nos reviveu. Ele levou o nosso pecado na cruz do Calvário. E a sua morte é a nossa vida hoje. Ele morreu para que nós vivêssemos. Ele sofreu para que eu tivesse a alegria da esperança da salvação. E você que crê em Jesus. Portanto, essa é a divina solução. A expiação é a divina solução. Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Ele nos purificou dos nossos pecados passado, presente e futuro. Já não há nenhuma condenação, Paulo diz aos Romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos purificou dos pecados de outrora e também dos pecados do presente e do futuro. Mas Ele nos santifica cada dia diante da nossa confissão. Diante da nossa confissão, daquilo que nós desagradamos o Senhor. Por isso que eu disse, não brinque com o pecado, porque o pecado custou a morte do Filho de Deus. Não brinque com ele. Trate com seriedade o pecado na sua vida. Confesse de coração. Lute contra ele, porque custou a vida do Filho unigênito de Deus.
Portanto, quando nós confessamos nossos pecados, o sangue de Cristo desenvolve ou ele resolve constantemente o seu poder em nós de purificação, de perdão, de recomeço. Ele é um Deus que não desiste de nós. Apesar, como, não é? O texto que nós lemos do Salmo 99, eu quero apenas ler o versículo 8, que diz assim, ó: Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador. Ora, Deus perdoador, em Cristo Ele nos perdoa. Mas veja que continua o versículo, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Quer dizer, o pecado sempre vai ter suas consequências. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E a gente vê isso na vida dos servos de Deus do passado, do presente, na nossa vida, como ele causa dano, prejuízo, atraso, dor. Mas o nosso Deus é Deus perdoador. Ainda que nos discipline. E qual é o pai que não disciplina o seu filho? Pelo menos aquele que o quer bem. Ah, meus irmãos, eu me preocupo como pai tremendamente com o comportamento dos meus filhos. Eu me preocupo tremendamente com o comportamento deles. Mas graças a Deus que o Senhor tem sido longânimo, tem sido benigno para comigo. Mas eu sei que você que é pai e mãe aqui se preocupa com o comportamento do seu filho. E quer que ele seja um filho obediente, temente, respeitoso, ainda que não perfeito, mas que seja alguém que te respeita e que tenha uma vida digna do Senhor Jesus que o salvou. Se eu que sou pecador, se eu que também erro, até como pai, quero isso do meu filho, muito mais Deus, que é santo, quer isso de nós. E ele tem, sim, autoridade para querer. Ele tem autoridade para querer, porque ele é santo. Muitas vezes nós queremos de alguém aquilo que nem nós vivemos. Nós queremos dos nossos filhos uma vida que nós não damos exemplo. Que nós não damos exemplo. E obrigamos a viver daquele jeito. Mas é importante que a minha vida seja um exemplo. Seja um paradigma, seja um padrão, para que os meus filhos olhem para mim e digam, eu quero ser igual ao meu pai. É isso, irmãos, que a palavra de Deus deixa para nós nesta noite. Como viver de uma forma digna diante de um Deus santo. Primeiro, entendendo que Ele é luz. Segundo ponto, compreender a nossa natureza fraca e que o pecado é uma triste realidade, não brincar com ele. E terceira coisa, há uma solução divina. Graças a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos.